Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 19 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Recompensa pela Fidelidade. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Hebreus no capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 vai nos trazer uma galeria muito especial de homens e mulheres que durante a sua vida tiveram que fazer opções, escolhas. Eles puderam escolher entre ser fiéis a Deus, seguir a vontade do Senhor Deus, e muitas vezes tiveram que andar pela fé. Alguns dos exemplos: Abrão foi chamado por Deus para sair da sua cidade, já numa época em que estava estabilizado em termos econômicos, era um indivíduo importante dentro da cidade de Ur dos Caldeus, e saiu sem saber para onde ia. E saiu, segundo aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai mencionar para a gente, porque ele tinha o seu coração, na verdade, estabelecido na cidade cujos fundamentos foram estabelecidos pelo Senhor Deus. Moisés, que apesar de ter sido adotado pela filha do faraó, e provavelmente seria o próximo a sentar-se no trono do Egito, resolveu identificar-se com o povo de Deus, entendendo que o Senhor Deus tinha para ele uma recompensa muito maior, e entendendo que para aquele tempo ele tinha sido trazido à existência, porque Deus tinha um grande propósito para ele. Sua história, na verdade, vai ter continuidade quando, depois da morte, ele é ressuscitado pelo próprio Cristo e até hoje permanece com Cristo nas mansões eternas. E a história continua falando sobre homens como Enoque, que também foi transladado dessa vida sem ver a morte, apesar de ter andado com Deus e encontrou um testemunho de fidelidade para com Deus numa época em que a humanidade já tinha se corrompido e que já naquela época o Senhor Deus lhe havia revelado que um dilúvio viria sobre a terra. O texto vai falar sobre homens como o próprio Abel, que decidiu servir a Deus e ser fiel a Deus como recompensa aqui na terra, recebeu morte. Mas que o Senhor Deus viu as suas obras e as suas decisões, e ele tem uma recompensa muito maior guardada para ele nas mansões eternas. O texto vai falar aqui sobre homens como Noé, que construiu uma arca, sendo que nunca tinha antes caído uma gota de água do céu. Utilizou todos os seus recursos para construir a arca. E o fato é que muitas pessoas podem tê-lo chamado louco, com certeza, utilizando todos os seus recursos para fazer uma coisa que era uma loucura. Quando o dilúvio chegou, tudo que era importante para ele estava dentro da arca. Mas depois do dilúvio ele se tornou simplesmente o dono do mundo todo. Afinal de contas, Deus havia salvado o mundo por intermédio dele. E o texto ainda vai falar sobre outros indivíduos, como Isaac, Jacó, vai falar sobre Sara, vai mencionar aqui indivíduos como Raabe, entre outros indivíduos que viveram pela fé, mas que todos eles tiveram que fazer opções. Todos eles tiveram que tomar decisões se seguiriam a vontade do Senhor Deus ou se abandonariam os caminhos do Senhor. É interessante que quando paramos para pensar na nossa própria história, nós chegamos à conclusão de que nós também temos que fazer escolhas hoje. Se você não quiser ser fiel a Deus, não quiser viver uma vida de fidelidade, de comprometimento com o Senhor, você não é obrigado a isso. Mas o fato é que o Senhor Deus tem uma recompensa para aqueles que viverem pela fé. Veja o texto que vai aparecer no nosso guia de estudos do livro Grande Conflito, na página 558. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. E é isso que o Senhor Deus tem preparado para os seus filhos. O que é que eu posso fazer, pastor? O que é que eu devo fazer para conseguir alcançar essa recompensa? Simples. Seja fiel a Deus naquilo que Ele lhe pede hoje. Não negligencie a parte que lhe cabe dentro da missão de Deus. Coloque sobre o altar de Deus tudo que você tem e é.
Você pode ter a certeza que com Deus você nunca vai levar prejuízo. Muito pelo contrário, a recompensa será certa. Eu quero orar hoje pedindo a Deus para que nos ajude a vivermos a fidelidade de acordo com aquilo que é o chamado dele para cada um de nós. Eu quero também mencionar aqui 5 pedidos. Eu já tenho mencionado, nós temos um grupo de oração dentro do nosso chat. Aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muitas pessoas têm colocado aqui os seus pedidos e eu tenho pedido a você para que todos os dias separe pelo menos 5 pedidos pelos quais você vai orar. E eu tenho feito a mesma coisa. Aliás, escolha 5 pessoas e mencione no chat que você está orando por elas. Eu tenho aqui o José Marcos Vieira. O José Marcos, ele colocou uma mensagem que tocou muito meu coração. Eu não sei qual é a razão pela qual ele está pedindo a intervenção de Deus, mas ele colocou o seguinte: ore por mim pelo amor de Deus. Eu senti muita urgência nesse pedido do José Marcos. E eu quero estar orando por você hoje, José Marcos. Deus sabe por quê. O Gaspar Alves, ele está pedindo aqui pelo Guilherme, que é o seu filho. E o desejo dele pelo filho é que o filho aceite a Cristo Jesus antes que seja tarde demais. Vamos orar também aí pelo Guilherme, filho do Gaspar. A Marluce Silva, ela pede para que oremos por uma situação que ela tem hoje com o INSS. Ela precisa de uma resposta da parte de Deus também, numa causa que ela tem ali com o INSS. E ela menciona, vocês sabem que existe muita burocracia por detrás dos benefícios que são direitos do cidadão, e ela está vivendo um momento bem difícil e pediu para que a gente possa orar por ela. E ao mesmo tempo pelo filho Eric, e ela diz, Deus sabe todas as coisas, vamos orar sem irmã Marluce. A Maria Francesna, ela vai pedir oração pelo filho que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. A Onira Brum, ela pede pelo marido e pelos filhos que estão afastados. Eu quero orar por esse grupo especial e peço que você se una a mim. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos mostra claramente que o Senhor tem uma recompensa para cada um dos seus filhos que forem fiéis. Nós queremos ser fiéis a Ti. Então ajuda-nos a vivermos essa realidade. Te pedimos também que o Senhor ouça os pedidos que foram mencionados aqui no chat. Eu mencionei aqui 5, Pai, mas o Senhor conhece cada um dos outros também que foram mencionados e te peço que o Senhor responda a cada um deles com verdadeiros milagres. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?